A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um devocional sobre a verdade que liberta, né? Mas antes eu gostaria de estar orando para começar esse devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença nessa tarde. Pai amado, Pai querido, eu quero entregar esse momento, Senhor, desse devocional em tuas mãos. Senhor, toma, Senhor, esse momento, esse tema, que essa palavra possa alcançar vidas e tocar corações, Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, para poder, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que se encontram, Senhor, necessitados, Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, que vai estar, Senhor, comigo nesse momento, Pai. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor, e abençoo cada um no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, eu estava ali refletindo sobre muitos acontecimentos que têm acontecido nos últimos dias e, a palavra de Deus que tem ardido no meu coração nessa tarde se encontra no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que liberta? É a palavra de Deus, é Cristo, né? Quando nós conhecemos essa verdade, nós permitimos que o Senhor nos liberte. E nos libertar de quê? Libertar de tudo aquilo que nos leva à condenação eterna. Eu vou estar lendo um devocional aqui para vocês e vou estar falando em relação ao tema com vocês durante, esse momento. Então, a verdade vos libertará. É uma promessa de Jesus que vai além de fatos teóricos, apontando para a liberdade espiritual, a liberdade emocional e a liberdade moral, através de um relacionamento com Deus. Ele nos liberta de toda prisão emocional, de toda prisão moral, de toda prisão espiritual, através da intimidade que a gente faz com Ele. É necessário, quando a gente conhece essa verdade e a gente começa a permitir que Ele nos liberta de tudo isso, de toda a prisão, sabe? Então, essa verdade ela não é relativa, mas uma pessoa, um estilo de vida baseado na palavra de Deus, que liberta do pecado. E onde é que está isso? Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. O versículo que se encontra lá, como eu acabei de dizer, em João 8,32, Jesus estava ensinando no templo, confrontando líderes religiosos que se sentiam livres para serem descendentes de Abraão, mas eram escravos do pecado. E como a gente sempre estuda e vê, e muitos conhecem em relação a esses líderes religiosos, muitos deles se autodenominavam até santos, E eles oravam alto, faziam barulho, mas na verdade eles eram presos, eles estavam iludidos, eles ainda não estavam libertos. Então, Jesus, quando começou a ensinar no templo, isso começou a incomodar, porque Jesus fazia diferente deles, porque Jesus era a própria verdade. O versículo 31 diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Aqueles que creem em Jesus são libertos, porque aqueles que creem permite que a verdade entre e faça uma transformação total na sua vida. Aleluia. Se você permanecer na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. A libertação, ela é o fruto de uma permanência, de um estudo. É muito importante todo dia a gente estudar. Mesmo que você não encontre tempo, vamos supor que você trabalhe muito.
No teu trabalho mesmo, um versículo já é o suficiente para você fazer aquela pesquisa. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é o Google, para poder nos ajudar. Nisso você pega referências, você estuda, você anota. Eu tenho um caderno que não está aqui no momento, porque o meu filho se encontra dormindo e eu não fiz um estudo mais aprofundado. Então, assim, eu gosto de anotar tudo, eu escrevo muito mesmo. E conforme a gente vai escrevendo, a gente vai criando prática, fica muito mais fácil de memorizar versículos e referências bíblicas. Vale a pena estudar para ter conhecimento, porque estudando você aprende mais. Aprendendo mais, você se fortalece, até para quando você for usado para outras pessoas que estão por aí afora necessitando, né? Então, a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta, e não tem outro caminho de se chegar a Jesus a não ser por ela, pela verdade. Então a gente tem que se esforçar a cada dia realmente para poder ter mais conhecimento. E com isso, Deus vai nos libertando, porque eu preciso ser liberta. A cada dia nós precisamos ser libertos de algo que está dentro de nós. É importante estudar, é importante meditar na palavra do Senhor, é importante orar, é importante jejuar, porque o inimigo não se cansa. Então nós também temos que ser incansáveis, nós temos que ter uma vivência na verdade. Nós não podemos só saber, nós devemos nos aprofundar e viver essa verdade. O que é essa verdade? Essa verdade é a pessoa de Jesus. Ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E conhecer essa verdade é, portanto, conhecer a Jesus, né? Então, se ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós temos que conhecer mais de Jesus e viver mais como Jesus. Aleluia. A verdade é a palavra. Jesus orou: a tua palavra é a verdade. Se encontra lá em João 17:17. Não é o que eu sinto ou o que o mundo diz, mas o que Deus diz. Verdade é objetiva, diferente do relativismo atual. Cada um tem a sua verdade. Não, 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 não. A verdade de Deus, ela é absoluta, eterna e não muda para agradar ninguém. Está aqui. A palavra de Deus tem várias versões, escrita há vários e vários anos atrás, porém que hoje tem a mesma eficácia. Você lê hoje um versículo, ele diz para você uma coisa, mas amanhã ele pode dizer outra, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E essa é a verdade, que muitas das vezes o inimigo não quer que você conheça. Então, você tem que se alimentar e se aprofundar mesmo, porque quanto mais você faz isso, mais Deus te fortalece, mais Deus te renova. Aleluia. E uma pergunta para vocês: do que vocês acham que vocês são libertos? Do que é que Cristo nos liberta? Porque muitas das vezes as pessoas acham que já está tudo bem. Elas não têm noção do que é o pecado. Então, o devocional diz assim: nós somos libertos do pecado, da religião vazia, da mentira, da condenação eterna. O pecado escraviza medo, vícios, culpa, mentiras, idolatria. A religião vazia, a liberdade de rituais sem sentido ou regras humanas que afastam de Deus, que eu falei, idolatria é uma delas, porque você às vezes adora a imagem. E Jesus não é a imagem. Jesus é o que habita dentro de nós, é a pessoa de Jesus dentro de nós. Então, se tem alguém aqui que adora imagens, precisa se libertar disso. Precisa ter libertação religiosa para que Deus habite dentro de você e faça morada. Aleluia. Jesus liberta da mentira e de superstições. A verdade nos livra dos medos, das superstições e insegurança sobre o nosso futuro. Porque muitas das vezes as pessoas ficam com medo do que vai acontecer amanhã. Você não tem que ter medo de nada. Você tem que deixar a sua vida nas mãos do Senhor, porque é Ele quem traça a sua trajetória. Ele sabe o seu futuro e isso basta. O mais importante, Deus, Ele nos livra da condenação. Porque muitas das vezes as pessoas querem viver, né? E não fazem ideia do que vai acontecer quando morrer.
Mas a gente deveria se preocupar com isso, porque hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Porém, quando morrer, se você não viver conforme diz as Escrituras Sagradas, conforme Deus quer, só tem um lugar para onde você vai. E nesse lugar não vai ter dia bom, dia ruim, não. Esse lugar vai ser todos os dias ruins. Então é necessário a gente se esforçar para que a gente seja liberto e livres da condenação eterna. Nós temos que ser libertos do medo da morte, pois a verdade traz vida eterna. E muitas das vezes nós acabamos deixando para amanhã, mas a gente não sabe o que pode acontecer no dia de hoje. Então, que a verdade do Senhor Jesus, que a palavra, aleluia, ela te convença de que é necessário você se aproximar dele através de meditação, busca nos cultos, porque não tem essa de falar assim, eu tenho Jesus no meu coração e vou ficar na minha casa, não preciso ir para a igreja. Você precisa sim, porque se não fosse assim, Deus não fazia isso na própria palavra dele. Quando ele tinha comunhão com os discípulos, ele fazia a Santa Ceia com os discípulos. Há uma grande necessidade da gente viver em unidade. Então, busque um lugar para adorar a Deus, vá na igreja sim, procure aprender mais sobre Jesus e permita que Ele te liberte. E quando você estiver liberto, você vai ser capacitado para ajudar outras pessoas que precisam, porque tem muita gente sofrendo aí afora e não é momento da gente ficar desatento, desapercebido, é momento da gente buscar, para que a gente possa ajudar vidas que estão perecendo. E assim, eu termino o meu devocional de hoje e agradeço pela companhia de todos vocês. Senhor, muito obrigada por esse momento, Senhor. Que a sua palavra fale, Senhor, ardentemente no coração de cada um, Senhor, que esteve comigo nesse momento. Abençoa a vida, a família, Senhor, de cada uma, Pai, que se faz presente aqui. Amém e amém. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? A paz do Senhor para todos. Bye, bye.